Olá, meu nome é Arthur Lubazzi, sou estudante de Direito do 7º período e hoje nós iremos abordar a temática execução e cumprimento de sentença trabalhista. Vem comigo! A execução ou cumprimento de sentença trabalhista tem por finalidade concretizar aquilo que ficou estabelecido no processo de conhecimento ou no título executivo, visto que nada adianta que o reclamante ou o requerente possua a sentença declarativa de direito, mas não conseguir satisfazer seu direito material obtido, posto que a parte sucumbente, quase em todos os casos, não efetua o débito assim que a decisão é protelada, mas aguarda que se inicie uma execução. Em que pese a natureza jurídica das execuções trabalhistas, travam-se um confronto entre duas correntes doutrinárias. Uma delas diz que a execução trabalhista é um processo autônomo e, portanto, deveria se iniciar um novo processo depois da fase de cognição. E outra que diz que a execução trabalhista é apenas uma fase processual a que vem após a instrução preliminar. A primeira corrente tem seu bojo o argumento da existência do mandado de citação do executado, previsto no artigo 880 da CLT. Já a segunda corrente se fundamenta na ideia de que a execução trabalhista pode ser iniciada de ofício, mas também porque não há necessidade de se iniciar a execução por meio de uma petição inicial, bastando somente o mero requerimento, nos termos do já mencionado artigo 880 da CLT. Historicamente, a segunda corrente se sobressaiu no processo do trabalho, posto que as sentenças que contêm obrigações de fazer, não fazer, entregar, pagar a quantia certa, sempre foram executadas nos mesmos autos e perante o mesmo juízo. Assim como Lessa Bezerra Leite, o objetivo de se fragmentar o processo entre duas partes, a de cognição e a de cumprimento de sentença, é tornar a jurisdição mais célere, ágil e eficaz. Princípio da execução trabalhista. Assim como todo ramo do direito, a execução trabalhista também possui princípios próprios. Talvez o mais importante dessa área seja o princípio do título, ou seja, para que se consuma a execução, deverá existir um título executivo de obrigação certa, líquida e exigível. Segundo o princípio conhecido é o princípio da patrimonialidade, que diz respeito à vedação da execução pessoal, podendo a execução apenas atingir o patrimônio do executado. Tal princípio se reverbera na súmula vinculante 25 do STF, que tem por razão a Convenção Internacional do Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe a prisão civil por dívida. O princípio do resultado diz que é devido executado entregar exatamente o objeto da prestação inadimplida, ou o equivalente em perdas e danos, sendo impossível se entregue uma coisa diversa daquilo indicado no título. Por fim, o princípio mais utilizado na fase executória do processo trabalhista, conhecido como princípio do modus menos gravoso, preconiza que, quando por vários meios que o credor puder promover a execução, deve ser levada a efeito na forma que traga menos impactos ao patrimônio ou à dignidade do executado. Títulos executivos judiciais e extrajudiciais. A execução trabalhista, em lato sensu, abarca a execução trabalhista stricto sensu, fundada em título executivo extrajudicial, e o cumprimento de sentença trabalhista, fundada em título executivo judicial. Com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, conhecido como Reforma do Poder Judiciário, o processo do trabalho se concretizou os seguintes títulos executivos judiciais: a sentença e o acórdão que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar quantia certa. As decisões, que também são sentenças, que homologam acordos entre as partes que têm um conteúdo obrigacional. E, por fim, os créditos previdenciários,
decorrentes de sentenças ou acórdãos condenatórios ou homologatórios de acordo que contenham também obrigações de pagar quantia certa. Com base na mesma mudança, o processo do trabalho também começou a reconhecer os seguintes títulos executivos extrajudiciais. O primeiro deles é o TAC, conhecido como Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado perante o MPT, Ministério Público do Trabalho, com conteúdo obrigacional. O segundo é o Termo de Conciliação, celebrado nas Comissões de Conciliação Prévias, as CPPs, que também possuem conteúdo obrigacional. E, por fim, a CDA, Certidões de Dívida Ativa, decorrente das multas aplicadas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização do trabalho, assim como o já mencionado MPT. Leite reforça que as relações aos demais títulos extrajudiciais, previstos nos artigos do CPC 784, as letras de câmbio, cheques, notas promissórias, duplicatas, etc., ainda carecem de força executiva no âmbito da Justiça do Trabalho, embora não possam constituir documentos aptos para empolgar a propositura da ação unitória, desde que, é claro, a formação dos referidos títulos tenham origem na relação empregatícia ou relação de trabalho cuja ação correspondente tenha sido transferida à competência da Justiça do Trabalho. Início do cumprimento de sentença trabalhista. A execução trabalhista se regerá pelos artigos 876 a 892 da CLT, podendo ser provisória ou definitiva. Além disso, poderá a execução ou cumprimento ser para entregar coisa, obrigação de fazer ou não fazer, prestações sucessivas e etc. O cumprimento de sentença se inicia por iniciativa própria ou, quando o credor não possui advogado, de ofício pelo juiz que julgou o dissídio, conforme o artigo 878 da CLT. A partir desse momento, se a obrigação não for cumprida pelo devedor ou executado, o Estado poderá se utilizar de medidas coercitivas para que o pagamento seja realizado ou que a obrigação seja cumprida. Para que o cumprimento de sentença seja iniciado, a sentença deverá ser líquida ao início da execução. A liquidação de sentença deverá ocorrer, pois o lapso de tempo entre o início da relação jurídica e o começo da execução pode prejudicar o valor real da dívida. A liquidação será feita com base em cálculos, arbitramento ou por artigos. Após ser realizada, o magistrado abrirá o prazo de 8 dias para a impugnação, assim como estabelece o artigo 879, parágrafo 2º. Caso seja necessário, será efetuado o cálculo pericial e os honorários do perito serão ônus da parte sucumbente
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita. O executado poderá garantir a execução das seguintes formas. A primeira é mediante o depósito da mesma quantia em pecúnia. A segunda é a apresentação do seguro-garantia processual e a última é nomeando bens à penhora. Caso o executado não efetue nenhuma dessas três formas de saldar o débito, efetuará a penhora dos bens até o montante necessário para quitar a execução. Apenas pagando a quantia se findará a execução. Garantindo a execução ou havendo a penhora dos bens, o executado, em 5 dias, poderá opor embargos à execução. No mesmo prazo, gozará o exequente de impugnar a sentença e, caso haja um terceiro interessado, de opor embargos de terceiro. À luz do artigo 897, alínea A, caberá agravo de petição contra as decisões do magistrado no bojo da execução. Após a oitiva, caso tenham sido arroladas, ou não havendo testemunhas, o juiz fará a conclusão dos autos. Em ato contínuo, em 5 dias, proferirá a decisão, julgando subsistente ou insubsistente a penhora, na qual as partes serão notificadas. Após isso, mandará proceder a avaliação dos bens. E, após a avaliação e arrematação dos bens, o valor do leilão será expedido em alvará para a parte necessária, assim findando a execução.